Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar com vocês agora uma pequena revisão para o nosso simulado. O primeiro conteúdo aí que iniciamos nesse trimestre, que vai estar lá na prova de vocês, são as dilatações térmicas, né? Aqui vemos alguns exemplos de dilatação, né? Como, por exemplo, um trilho de um trem, ó. Observe que esse trilho ele está torto, né? Por que ele está torto, né? Um trilho está empurrando o outro aqui, ó. Isso ocorreu por quê? Devido à dilatação, né, no decorrer do tempo, que provocou esse fenômeno aqui, de um estar empurrando o outro até eles ficarem, ó, torto dessa maneira. Aqui eu tenho azulejos sendo estufados, né? Por que isso também? À medida que o tempo vai passando, esses azulejos vão esquentando, eles vão se dilatando, eles vão aumentando de tamanho. E aí pode provocar essa situação aqui, ó, eles se estourarem. Mesma coisa em uma parede também. É claro que isso varia de localidade para localidade, né? Onde você tem uma localidade onde tem uma variação muito brusca de temperatura. E aí, ó, a dilatação térmica, ó, o principal fator que provoca ela é o quê? É a temperatura. À medida que a temperatura ela vai aumentando, ela aumenta, as partículas de uma substância, né, de um material, ela se aquecem, ela se aquecendo, ela aumenta a sua vibração. À medida que elas vão vibrando cada vez mais, acontece o quê? O tamanho do material aumenta também. O tamanho do material aumentando é o que temos o fenômeno de dilatação térmica. Olha aqui, ó. Quando eu tenho um corpo com a temperatura menor, eu tenho uma velocidade menor. Se eu esquento um corpo físico, né, um material qualquer, eu tenho o quê? Tenho moléculas agitadas. Pega um exemplo da água, né? A água, quando você bebe ela não está agitada, está normal. Não sei se você sacudir ela, mas ela em condição normal, ela não fica agitada. Agora coloca ela no fogo e deixa ela fervendo. Você vê ela borbulhando com as partículas agitadas. Por quê? Ela está a uma elevada temperatura. E aí eu tenho, ó, a dilatação linear, que é o que ocorre em um trilho, por exemplo, no vergalhão, né? Em uma viga, que ocorre em apenas uma direção, ela é unidirecional. E aí, ó, é necessário deixar esse vão aqui, ó, tá vendo esse vão aqui? É justamente para quando os trilhos aumentar de tamanho, não acontecer aquilo que ocorreu naquela figura anterior. Um ficar empurrando o outro e eles ficarem tortos daquele jeito. Então, ó, deixa esse espaçozinho aqui, ó, para quando a temperatura aumenta, um não encostar no outro. Mas é claro que com o tempo tem que ter reparos, né, para evitar certos acidentes. E chega uma hora que aquele vão ali ele some, ele desaparece. Que não necessariamente o trilho vai aumentar de tamanho e vai diminuir para onde ele estava antes, né? Isso depende da elasticidade dele, mas isso aí é um outro conteúdo. E aí, como é que calculamos a fórmula? Ó, professor, mas que fórmula? Como assim? Ó, aqui eu tenho o tamanho inicial, esse aqui. Vamos supor que eu quero calcular isso aqui, ó, a variação. Quanto que aumentou? Quanto que aumentou o trilho do inicial para o final? Esse ΔL aqui, ó, é o que mesmo? É comprimento inicial vezes esse alfa, que é o coeficiente de dilatação, que depende do tipo de material, vezes ΔT. Onde ΔT é temperatura? Não, não vai ter temperatura. É variação de temperatura, ok? Variação, é o quanto que variou. E aí que eu tenho alguns coeficientes de dilatação para alguns materiais. Cada material vai ter o seu coeficiente, né? Eu tenho diferentes tipos de átomos e diferentes tipos de átomos vão se comportar de maneira diferente na natureza. Um átomo de alumínio não tem o mesmo comportamento que um átomo de ferro quando ele é submetido a uma variação de temperatura. A mesma coisa é uma porcelana, um vidro, um concreto. Então, por isso que cada um deles tem o quê? O seu coeficiente de dilatação.
Isso aqui é tabelado, não precisa decorar. E aqui é só aquele exemplo que eu comentei, ó, do porquê o espaçamento, né? Para evitar esse tipo de situação aqui, ó. Isso aqui pode provocar um acidente gravíssimo, né? Com ausência de manutenção cotidiana, no dia a dia, né? Eu tenho a dilatação superficial também, que ocorre na superfície, né? Por exemplo, numa ponte, né? É importante eu ter o quê? Eu não vou ter só a dilatação em uma direção, ela se dilata aqui e se dilata aqui também, ó. Ou seja, bidimensional, né? Em duas direções. A formulazinha é essa aqui, é bem parecida com a da dilatação linear. Essa fórmula eu não vou cobrar na prova. Quem quiser comentar mais com ela, né? Entender melhor ela também, pode me procurar. Mas ela é bem simples, tá? A única diferença que muda é o quê? É o coeficiente de dilatação superficial, só isso. E ele é o quê? Ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Por que o dobro? Porque é bi, né? Bidimensional, superficial. Temos a volumétrica que ocorre no volume, né? Quando você tem um volume de água expandindo, por exemplo, quando você aumenta a temperatura. Isso é uma dilatação volumétrica, que ocorre nas três dimensões. Olha aqui, né, a questão da importância, né, do porquê, né, não é bom encher o tanque de um automóvel até a tampa, até quase esburrar. Para caso aumente, né, caso eu tenha variação de temperatura, né, aquela gasolina ela também vai expandir, e aí ela pode esburrar, ela pode sair do tanque do automóvel. Então, deixa um espaçozinho, uma sobra, para caso ela se expanda, ela não venha derramar do tanque do veículo. A fórmula da dilatação volumétrica é a mesma coisa das anteriores. A diferença é que como ela aumenta nas três direções, eu vou ter o quê? O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E aí fizemos esse exemplo aqui em sala de aula. Pega o caderno de vocês, procura essa questão aí que vocês vão achar, ou aquela da lista, né? Que resolvemos ela. Como é que fizemos aqui, ó? Se é linear, se é um fio de luz, é dilatação linear, não tem nada a ver com área, né? Com superfície, muito menos volume. Dilatação volumétrica, então é linear. Qual vai ser a variação desse fio se a temperatura aumentar para 70 graus? Lembrando que ele estava a 10 graus. Então, como é que vai ser? Ó? Comprimento inicial aqui, que é 20. O coeficiente do fio, que é esse aqui, ó, 17 vezes 10 a menos 6. O fio de cobre, né? O fio usual no nosso dia a dia. E o ΔT, que vai ser 60. Por que 60? De 10 até 70, quanto que aumentou? 60. Multiplica tudo. E aí temos que o ΔL, a variação, vai ser 20.400 vezes 10 a menos 6. Ou se você passa o 10 a menos 6 dividindo, e dividir, né, vai dar 1 milhão. 20.400 dividido por 1 milhão vai dar esse 0,0204. Vimos isso em sala de aula, olha lá no seu caderno, resolvi isso com vocês. Isso aqui, gente, não é o comprimento final, isso aqui é o ΔL, tá? Esse ΔL é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. É só isso aqui, tá? Só esse pedacinho. Só o ponto que aumentou. O comprimento final vai ser o quê? O comprimento final, ó, é o comprimento inicial, que é 20. Eu coloquei esses zeros aqui, mas não faz diferença, né? Porque tem uma vírgula aqui, ó. Continua sendo 20 da mesma maneira. É 20 mais o quanto que aumentou, a variação. Como é que eu somo isso? Vírgula embaixo de vírgula e soma de maneira normal, né? Usual. E aí o comprimento final, ó. Comprimento inicial mais comprimento mais a variação, que vai ser 20,0204 metros. Isso é isso é pouca coisa? É, pouca coisa. Porém, com o tempo de anos e anos, isso aí dá uma diferença e tanto. Essa variação que aos pouquinhos vai
variando com o passar do tempo. Mesma coisa no trilho lá. Tivemos essa outra questão, ó, questão que está na lista, dá uma olhadinha, refaz lá. E vamos para a parte do calor, né, da propagação de calor. O que é o calor, né? É o processo de transferência de energia quando eu tenho diferença de temperatura. Mas o que é temperatura? Temperatura é o quê? É o grau de agitação das moléculas. Lembra do exemplo da água que eu dei? Quanto mais agitada estão as moléculas, maior a temperatura, e quanto menos agitadas, menor a temperatura. Equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Eu tenho um corpo aqui, ó, uma substância a 21 graus, e eu tenho uma outra substância a 29 graus. Elas estão em contato. Se elas estão em contato, elas estão trocando calor. O calor, qual a definição de calor? O calor é a energia que sai do mais quente e vai para o mais frio. Energia térmica, olha aqui, ó. Calor é a transferência de energia térmica. O calor sai do mais quente e vai para o mais frio. Eles vão trocando calor até vão chegar a hora que eles vão ter o quê? A mesma temperatura. Isso é o que eu chamo de equilíbrio térmico. O que é o calor, né? Calor procede de transferência de energia devido à diferença de temperatura. Se eu não tenho diferença de temperatura, eu não tenho fluxo de calor. O calor não flui, ele fica parado, estagnado, estático, né? Por quê? Se eu tiver a mesma temperatura entre dois corpos. E aí, ó, temos a propagação de calor, né? Que são quais? Condução térmica, convecção e irradiação. Aqui eu tenho um material de ótima condutividade, né? Porque ele conduz facilmente o calor. O alumínio, o ferro, o cobre são material que esquenta fácil. Por isso que eles são o quê? São utilizados para fazer os alimentos, né? A condutividade, a condução térmica, né? Perdão, é uma forma de propagação de calor pelo contato físico. Muito atento a essa palavra aqui, ó. Essas letras aqui. Contato físico entre os sólidos, por exemplo. Vamos supor que você está segurando aqui, ó, essa barra aqui, ó. Está segurando essa barra aqui, essa ponta aqui. No início ela está fria, porém à medida que ela vai esquentando e que o contato entre as moléculas vai transmitindo calor de uma para outra, meio que uma vai empurrando o calor de uma para outra, vai transmitindo, aqui vai esquentar. Que tipo de condução é essa de calor que está conduzindo? É o que eu chamo de condução, é a condução térmica, que ocorre entre o contato físico entre os sólidos. Olha aqui, ó, essa GIF aqui. Ó. Você vai perceber que no início começou aqui, ó. Aqui tá frio ainda, ó. Estou segurando aqui. Vamos supor que eu estou segurando essa ponta aqui, ó. Aqui tá frio. Ainda está frio, mas aos poucos vai esquentando. À medida, ó, que aqui começa a ficar mais agitado também, isso aqui vai esquentando. Aqui eu tenho uma alta temperatura. Tá vendo? Ó, aqui já tá quente, já tá difícil continuar segurando. Ok? Por quê? A temperatura depende do grau de agitação das moléculas. Se estão mais agitadas, temperatura maior. Nesse caso, temos a nossa condução térmica. Temos a convecção, né, pessoal? A convecção térmica afirma o quê? Ela basicamente, lembra disso, tá, gente? Ela ocorre em líquidos ou gases. Se tem líquidos ou gases, pessoal, não tem erro. Convecção térmica, tá? E aí, ó, acontece isso aqui, ó. O líquido mais quente, ele tem menor densidade, então ele sobe. O líquido mais frio, com maior densidade, ele vai o quê? Descer. Mais quente sobe, mais frio desce. Isso ocorre na convecção. E aí é dessa maneira, por exemplo, ó, que uma geladeira funciona, né? O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Esse ar quente aqui ele vai ser esfriado aqui de novo no congelador, aí ele desce de novo.
aqui ele fica mais quente, vai subir, e assim vai, sobe e desce. Funcionamento, né, de um líquido sendo esquentado. Como é que o líquido esquenta? Esse sobe e esse desce aqui também, ó. Um ar condicionado, o ar frio desce e o ar quente faz o quê? Sobe. Esse ar quente chegou aqui em cima, ele fica frio. Ele vai descer de novo. Ficou aqui embaixo, ele fica quente e volta a subir. Isso é o que eu chamo de convecção térmica. Olha aqui, ó, o exemplo novamente, né? Moléculas frias. Desce, moléculas quentes, sobe. Olha aí a figurinha aí, a animação, mostrando novamente. Como é que ocorre como é que um líquido, né? Ele esquenta dessa maneira. Isso na convecção é para líquidos e gases. Por fim, temos a nossa irradiação, que é uma radiação, né, por meio do calor que envolve ondas eletromagnéticas, que elas podem se propagar no vácuo ou no espaço ao nosso redor. Você aí na casa de vocês, acende a luz e fecha a porta. Com o tempo, o ambiente vai esquentando, porque é uma irradiação térmica, né? Uma radiação em forma de calor por meio da luz, onde a luz é o que mesmo? É uma onda eletromagnética. A luz que chega do Sol, né, para aquecer a Terra, né, ela viaja pelo vácuo, no espaço, e aquece o nosso planeta, né, que permite-nos ter a vida, né? Isso é um tipo de irradiação ou radiação térmica, tanto faz esse termo. Aqui é só um resumo, tá? Se quiser dar uma pausa, olhar o resumo aí, ó, a condução térmica, né? Vai de partículas para partícula, a convecção, o ar mais quente sobe, o mais frio desce, olha aqui, ó. O ar frio, né, sai do mar, por exemplo, ó, por meio das correntes marítimas, né? A brisa marítima, né? Chega na areia quente, ele vai subir e aí assim vai se formando, né? Pode formar o que? Nuvens, né? E assim ocorrer a chuva, né? Por fim, a irradiação, né? Que é por meio de ondas de calor ou ondas eletromagnéticas. Já falando sobre isso, né? Sobre o que é a temperatura, é o grau de agitação das moléculas. Já falei também para vocês o que é o calor. Calor é o que mesmo? Sai do mais quente, é a energia térmica, que sai do mais quente e vai para o mais frio. Não confundam calor com temperatura. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Calor, fluxo de energia térmica, que sai do mais quente e vai para o mais frio. Equilíbrio térmico, já vimos também. Olha aqui, ó, porque eu consigo gelar uma bebida, né? O refrigerante está a temperatura maior e o gelo está a temperatura menor. O calor sai do refrigerante e vai para o gelo começa a descongelar. Se o refrigerante está perdendo calor, ele fica mais gelado. Se o gelo está recebendo calor, ele começa a descongelar. Como isso acontece? Saindo do mais quente e indo para o mais frio. Mas aí, pessoal, eu estou falando de calor, calor, calor. Como é que eu posso calcular essa quantidade de calor que a água está recebendo, por exemplo? Ou que esse feijão aqui está recebendo para ser cozido? Ou a quantidade aqui de calor que eu estou retirando dessa garrafinha aqui para ela ficar gelada? Como é que podemos calcular essa quantidade de calor? Para calcularmos, pessoal, a quantidade de calor que devemos fornecer ou retirar de uma determinada substância, vamos utilizar a fórmula do calor sensível, onde neste calor sensível devemos levar em consideração que temos uma variação de temperatura. Então, se temos uma variação de temperatura, utilizamos uma fórmula desse tipo aqui, ó.
onde a quantidade de calor, que é o Q, vai ser a massa da substância, ou seja, a quantidade de substância que eu tenho, vezes C, que depende do tipo de substância, e vezes o ΔT, onde o ΔT é justamente o quê? A variação de temperatura. Por exemplo, eu quero esquentar uma certa quantidade de água, essa água aqui, ó, inicialmente está a temperatura baixa, às vezes está fria, e aí ela vai aquecer. Essa quantidade de água que vai aquecer, ela sofre uma variação de temperatura. E este calor calculamos como? Massa da água vezes C vezes ΔT. E aqui temos o significado de cada um daqueles termos ali, que é justamente isso que eu acabei de falar. Esse calor específico aqui, ó, é a quantidade de calor que é calor por grama e por Celsius. Se eu pego uma graminha de água e elevo a temperatura dela em 1 grau Celsius, ela precisa de 1 caloria. Por isso que o calor específico da água vale 1. E se agora temos essa situação aqui, ó, onde eu tenho uma substância passando por uma transformação, aí é calor latente, né? Onde o calor latente, eu posso ter calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Quando é fusão, é quando eu tenho o quê? O gelo virando água, né? Passagem de sólido para líquido. E vaporização é quando eu tenho vapor, a passagem de líquido para vapor. Nesses dois casos, a temperatura se mantém constante. Se a temperatura se mantém constante, ó, eu não tenho temperatura nessa fórmula aqui, ó. Tá vendo que aqui eu não tenho variação de temperatura? Por quê? Porque a temperatura é constante. Então, fica a massa vezes o calor latente, que pode ser de fusão ou calor latente de vaporização. E aí temos as transformações, né? Que é uma transformação. Por exemplo, eu tenho uma substância que pode estar na fase sólida, sólido mais líquido, que seria a fusão, fase líquida. Posso ter o vapor e, por fim, a fase gasosa. Vamos ver cada uma dessas situações. Isso aqui, gente, é um gráfico geral, tá? Esse gráfico ele é válido, para qualquer substância. Água, oxigênio, metal ou qualquer outra substância. O que vai mudar são só os valores de temperatura e de calor. Só isso que muda. Mas o desenho, esse desenho aqui, ó, de escadinha, sempre é a mesma coisa, tá? Esse sobe constante, depois sobe constante, depois sobe de novo. É a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver o da água. A evolução gráfica para o gráfico da água. Aqui eu tenho gelo a menos 50 graus, né? E aí, ó, nessa primeira parte, vamos supor que eu tenho gelo recebendo calor. Então o gráfico vai aumentando, ó. Sai de menos 50, ele foi aumentando até chegar à temperatura de 0 grau. Ele recebeu calor, olha o calor aqui na horizontal. Está recebendo calor, está aumentando. Se eu tenho variação de temperatura de menos 50 até 0, que fórmula eu utilizo para calcular esse calor que ele recebeu? Aquela formulazinha do calor sensível, né? Massa vezes C vezes ΔT. Olha o ΔT aqui, ó, que é a variação de temperatura, que seria quanto? De menos 50 até 0, variou 50. Beleza, ele chegou no 0, pessoal. No 0 grau, o que acontece? A fusão. A água começa a descongelar. Ou o gelo, né? O gelo começa a descongelar, o que eu chamo de fusão. Ela se mantém constante até todo o gelo se descongelar 100%. Enquanto ele não descongelar 100%, eu continuo tendo temperatura a 0 grau. Se a temperatura se mantém constante, se ela não muda, eu vou utilizar uma outra fórmula. Que fórmula é essa? Quando eu tenho gelo descongelando, olha ali, ó, quantidade de calor, que é o Q, né? É a massa vezes calor latente de fusão. Esse calor latente significa o quê?
É a quantidade de calor para eu descongelar 1 grama de gelo. Isso é o calor latente. Depois que o gelo descongelou, o que eu vou ter? O aquecimento da água. A água começa a aquecer. Eu tenho água líquida e ela pode ser aquecida. E aí, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, ela vai sair do zero, temperatura zero, e pode aumentar até quanto? Até 100. De 0 até 100 graus, eu tenho variação de temperatura, não tenho? Qual é o calor, então? Como é que eu calculo a quantidade de calor se eu tenho variação de temperatura? Olha a fórmula ali, ó. Q é a massa da água vezes C vezes ΔT. Esse C aqui vale 1 para a água, ele vale 1. E para o gelo, ele vale 0,5, tá? Isso aí é tabelado, vocês não precisam decorar. Mas para o gelo ele muda, ele vale 0,5 e para a água ele vale 1. Beleza, a água chegou a 100 graus, o que vai acontecer? Ebulição. Se ela está passando por uma transformação física, o que eu tenho? Eu tenho uma temperatura constante. E quanto essa água não evaporar todinha, a temperatura se mantém constante, igual ela ficou aqui na fusão, ó, quando ela estava passando por uma transformação física do sólido para líquido. Aqui vai ser o quê? Do líquido para vapor. E aí a água fervendo, ó, ela evaporando, passando do líquido para vapor, temperatura constante. Qual vai ser a fórmula? Massa vezes calor latente de fusão? Não, não é fusão. É calor latente de vaporização, que é tabelado também, que para a água ele vale 540. Aqui só um lembrete, ó. A pressão ambiente, o gelo se descongela a 0 grau e fica nessa temperatura até se descongelar completamente. O mesmo vale para a água a 100 graus. Ela fica nessa temperatura até ela evaporar completamente, tudo bem? E aí, ó, como é que eu poderia calcular, por exemplo, qual a quantidade de calor total para fazer a água sair? De menos 50 até 100 graus. Lembra dessas questõezinhas que fizemos em sala? O que eu teria que fazer? Primeiro, calcular essa quantidade de calor aqui, usando essa fórmula aqui, ó. Esse aqui seria o passo 1. Depois, a quantidade de calor. Deixa eu mudar a cor aqui. Depois, a quantidade de calor para o gelo descongelar. Aí seria essa fórmula aqui, o passo 2. E depois, o passo 3, que seria o quê? Para fazer a água chegar até 100 graus. Que seria qual fórmula? Essa fórmula aqui, ó. Que seria o passo 3. Depois é só somar tudo. Soma esse resultado com esse resultado aqui e com esse aqui eu tenho calor total. Para fazer o gelo sair de menos 50, passar por 0 grau e chegar até quanto? Até 100 graus. Só lembrando, né? De menos 50 até 0 grau, a variação de temperatura é 50. E de 0 grau até 100, a variação é 100. Então, aqui seria 100. Não esqueçam disso. Vocês têm exercício disso aí no caderno de vocês, beleza? E se eu já colocar o gelo descongelando? Vamos supor que eu já coloquei o gelo descongelando e só pedir para calcular qual a quantidade de calor para o gelo descongelar. Você só aplica essa formulazinha aqui, ó. Pronto. Se o gelo já está descongelando, eu quero o calor para ele descongelar, é o quê? A massa do gelo vezes o LF, só isso. E se eu coloquei a água já estava descongelada, qual a quantidade de calor para fazer a água se aquecer? Só aplicar essa fórmulazinha aqui também, ó. Massa da água vezes C vezes ΔT, se você tiver variação de temperatura, não esqueçam disso. Só aplicar ela e calcular. Ó, aqui seria para o oxigênio, né? Olha aqui, ó, o oxigênio, ó, ele fica o quê? Entre líquido e sólido, por exemplo, na temperatura de menos 223.
E aí ele entra no estado gasoso, ele começa a virar gasoso a temperatura de menos 183. E acima dessa temperatura eu só tenho ele no estado gasoso. Olha a diferença, né, do oxigênio para a água. Mas tá vendo que o gráfico é a mesma coisa, o desenho? Sobe constante e sobe de novo, essa escadinha aí. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para vocês relembrar, né? Qual a quantidade, relembrar o que fizemos em sala. Qual a quantidade de calor para elevar a temperatura de 300 gramas de água de 20 graus para 80? Se eu tenho variação de temperatura, qual fórmula que vamos utilizar? Olha ali, ó, do calor sensível. Então aqui, ó, massa da água é quanto? 200. O C, que é o calor específico da água, vale 1. E o ΔT, que é a variação de temperatura, vale quanto? 60. Por que 60? De 20 até 80, quanto que variou? Quanto que aumentou? Aumentou 60. Então, só multiplicar tudo aqui, ó, vamos obter 12.000. 12.000 o quê? 12.000 calorias. Lembrando que esse 1zinho aqui, né, é o 1 da água, que vale 1 caloria por grama por Celsius. Por fim, se eu tenho agora gelo descongelando. Se o gelo está descongelando, ele sempre vai descongelar na temperatura de 0 grau. É a temperatura onde o gelo se descongela. Essa temperatura se mantém constante, ela não vai aumentar e nem vai diminuir até que esse gelo se descongele 100%. Se a temperatura se mantém constante, eu tenho uma transformação de fase. Qual fórmula que utilizamos? Massa vezes aquele L, onde o L agora vai ser o quê? Calor latente de fusão, onde a fusão é a passagem de sólido para líquido. Então ali, ó, perdão, errei aqui, ó. Aqui na verdade eu coloquei 200, mas cadê? Ó, aqui é 500. Aqui é 500. 500 vezes 80, né? Que é a massa que eu acabei alterando. Vamos mudar aqui para ficar a mesma coisa. Então aqui, ó, 200, tá, ok. Então vamos aqui, 200 vezes 80, que vai dar 16.000 calorias, beleza? Ok, pessoal, então essa foi a nossa revisão, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode me procurar na escola ou pode ir nos comentários aí, que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar vocês. E é isso, um abraço, fica com Deus e até uma próxima.